tabuleiro Ouija, um dos pedidos do Boto BC para eu estudar e analisar as medidas que tem que ser tomadas para ajudar os caçadores de lendas elite nas lendas com a comunicação do nosso tabuleiro Ouija. E também quero que você faça uma coisa por mim, mano. Eu quero que você estude bastante esse negócio de hoje. E fala galera, tudo de boa? Eu sou o Abraão YT, começando mais um vídeo aqui pra você. E hoje nós iremos falar de um tema tão assustador quanto vocês imaginam, que se trata do tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija foi criado no ano de 1890 por Elijah Bond, um inventor americano que buscava se comunicar com espíritos de pessoas que já se foram. Olha que loucura, rapaziada. Já começando com a curiosidade de pessoas que falam: ah, mas por que o nome é Ouija? O que é isso? O que isso faz? O tabuleiro Ouija foi dado esse nome através de uma comunicação que essas pessoas foram tendo ao longo do tempo, inclusive que esse inventor também deve ter tido naquela época, onde ele se comunicou com alguma entidade lá daquele tabuleiro ali, né? Porque aquele tabuleiro ali serve para comunicação com espíritos, entidades, essas coisas todas de acordo com a crença de cada pessoa que o utiliza. E essa pessoa foi lá, utilizou o tabuleiro Ouija, era Talking Board o nome do tabuleiro Ouija. Atualmente é o Ouija, porque em uma das jogabilidades desse tabuleiro a pessoa foi lá, movimentou o oráculo, que é usado, né, para movimentar e achar as palavras que tais entidades ou energias queiram se comunicar com a pessoa que está utilizando o tabuleiro Ouija, nisso dando o nome de Ouija. Porque o tabuleiro Ouija foi dado esse nome de Ouija? Mano, são duas palavras diferentes, do francês e do alemão. Sim em francês significa ouvi e sim em alemão significa já. Então foram a junção dessas duas palavras sim, né, que se tornou Ouija. E como vocês sabem, nos vídeos anteriores, rapaziada, o próprio Renato Garcia falou que eu estava me dedicando para ser um caçador de lenda elite. Pra quem não viu, passa o trecho aqui agora. Vamos trazer. O Abraão é um cara que mais se esforçou pra vir pra elite e não tá aqui. Não, cadê o Abraão? Não, no começo do mês que vem o Abraão vem, eu já conversei com ele. E muito obrigado de verdade, Renato Garcia, mais uma vez por essa oportunidade. E no vídeo de hoje eu estou estudando com toda a rapaziada sobre o tabuleiro Ouija, uma peça necessária para estudar a maioria das lendas, porém deve ter atenção, as cautelas necessárias a ter ao jogar o tabuleiro Ouija, principalmente em locais abandonados onde pode ter entidades malignas. Bom, pra quem tá chegando agora e não sabe como é utilizado o tabuleiro Ouija, quem é inscrito aqui do canal e não sabe como esse é utilizado, como se procede o funcionamento disso, é através de uma ou mais pessoas estarem conectadas ali ao dedo no tabuleiro Ouija. Mas como que a pessoa vai ficar com o dedo no tabuleiro, sendo que o tabuleiro tem várias letras e números e tem a palavra sim ou não, e tem também embaixo goodbye, que é adeus se tal energia ou entidade não quiser se comunicar com a tal pessoa ou com as tais pessoas que estejam ali jogando ou tentando comunicação, né, ou tentando fazer outras práticas que eu já vou falar pra você, que eram realmente utilizadas inclusive em períodos de guerras. Então fica até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque são muitas curiosidades que até mesmo os caçadores de lendas elite precisam ter ao utilizar esse tabuleiro. Basicamente é necessário a pessoa estar com um oráculo, né, que é como se fosse um marcador assim de palavras, né, de letras, onde aquele marcador ali, ou um copo, né, pode ser um copo também talvez de vidro, onde caiba na letra, né, onde tais entidades queiram se comunicar com a pessoa vai movimentar aquilo em várias letras até formar uma palavra de acordo com a comunicação que ela vai ter, seja de espíritos, coisa boa ou
coisa ruim. Uma das histórias mais famosas sobre o tabuleiro Ouija do passado foi que um homem uma vez, isso é até uma lenda, rapaziada, foi de que um homem estava em sua casa, porém o seu filho tinha morrido. Então o que ele tentou fazer? Ele tentou usar esse tabuleiro que ficou famoso por sua reputação de ser muito bem vendido por pessoas que queriam se comunicar com pessoas que já se foram, né, com mortos. E esse pai desse menino foi lá, comprou o tabuleiro Ouija e tentou uma comunicação com o seu filho. O que aconteceu depois de que ele tentou a comunicação com o seu filho? Mano, ele jogou sozinho o tabuleiro Ouija e isso é um perigo, e já já eu vou contar pra vocês qual que é o perigo de usar esse tabuleiro sozinho. Foi assim que o pai dele usou o tabuleiro sozinho. Ele foi possuído por uma entidade maligna que não teve piedade dele e o matou. Ele foi possuído e ele morreu na casa dele. Muitos acreditam que ele possa ter sido influenciado por forças malignas e tudo mais. Então há um preparo antes de utilizar o tabuleiro Ouija, né? Tem que estar muito bem preparado psicologicamente, fisicamente. Também tem que ter mais de uma pessoa, porque eu vou falar disso com vocês agora. O perigo de usar uma pessoa só para jogar tabuleiro Ouija é a facilidade que os espíritos ou entidades têm de se possuir através daquela pessoa, de entrar na vida daquela pessoa e fazer o que quiser. Por isso que em muitos casos de tabuleiro Ouija que pessoas jogam sozinhas, muitas das vezes elas ficam possuídas e acabam fazendo coisas macabras. Muitas pessoas no passado também utilizavam velas e cristais para a jogabilidade do tabuleiro Ouija, pois acreditavam que havia mais proteção utilizando, por exemplo, círculos de sal em volta, né, para atrair espíritos bons ou anjos até, né, porque agora nós iremos falar de formas de como se joga Ouija, formas de como já foram jogados, de o que aconteceu, de como eram usados por pessoas no passado, que se atribui também a formas que devem ser utilizados nos caçadores de lendas elite, para não haver nenhum tipo de possessão, para não haver nenhum tipo de erro. Então é necessário também os caçadores de lendas elite ficarem até o final desse vídeo aqui, pois é muito importante saber como foi usado o tabuleiro Ouija desde sua criação até aqui, por experiência de várias pessoas que já usaram, sendo coisa boa ou coisa ruim vivenciadas por essas pessoas. Uma das formas mais marcantes que o tabuleiro Ouija foi utilizado foi na Primeira Guerra Mundial, onde soldados acreditavam que poderia se comunicar com outros soldados que já haviam morrido naquela guerra, que a Primeira Guerra Mundial teve muitas mortes de soldados, e acreditavam que o tabuleiro Ouija poderia se comunicar com os outros que já morreram, podendo obter informações sobre o exército adversário ou informações sobre o futuro, pois muitos acreditavam também que o tabuleiro Ouija era usado para previsões do futuro, e a gente já vai falar também sobre isso. Usos para saber como é depois da vida. Rapaziada, atenção nisso, pois entidades existem para enganar, então pode haver muitas enganações já obtidas através do tabuleiro Ouija por entidades que possam ter se passado até mesmo por espíritos e enganar essas pessoas sobre como é depois da vida. Então muitas pessoas acreditavam que poderia se comunicar com o tabuleiro Ouija para saber como que é depois da vida, como é o céu, como é o inferno, como é depois que a alma fica e tudo mais, se a alma permanece, o que acontece. Então, mano, depende da crença de cada pessoa que já utilizou o tabuleiro Ouija, mas um ponto de vista meu é que entidades podem muito bem invadir aquele tabuleiro no momento que a pessoa esteja querendo saber disso e enganar essas pessoas de acordo com o que elas queriam saber, mas dizendo outra coisa. O perigo de usar o tabuleiro Ouija em casos de estarem em locais pesados ou com energias malignas. Muitas pessoas que já utilizaram o tabuleiro Ouija relataram ao utilizar o tabuleiro coisas se moverem, coisas caírem, né, mano? Tipo da prateleira, tá ligado? Tá, pega, que caiu aí, mano. Eu, hein?
E só tô dando história, rapaziada, só tô dando história, mas nos próximos vídeos aqui do canal vai ter novidades sobre o tal tabuleiro Ouija, pois irei trazer mais temas de acordo com isso. Mas pessoas acreditavam que aconteciam as coisas paranormais também em ambientes pesados que eram utilizados o tabuleiro Ouija sem aquelas proteções que eu citei, círculo de sal, velas ou cristais. Então muitas pessoas que tentavam se comunicar, muitas das vezes com espíritos de animais, que também era conhecido por pessoas relatarem, né, conversar com animais que já se foram, algo meio estranho, né, de pessoas que já creram nisso, né. Então respeito a crença de cada um, mas eu acho isso muito diferente. Entidades se manifestavam, né, através de movimento de objetos e tudo mais, né, se sentiam incomodadas com a coragem da tal pessoa em querer falar com espíritos e tudo mais, ou até mesmo com sede de afetar aquela pessoa que estava querendo se conectar com o mundo sobrenatural, além do que os olhos humanos podem ver. Entre outros tipos de crença, até mesmo magia negra ou bruxaria da época do passado ou da época atual, pessoas creem também que o tabuleiro Ouija seja uma peça fundamental para a realização de feitiços ou bruxarias, que tais entidades possam se comunicar com pessoas e ali, né, através do oráculo que se move entre as letras, formarem palavras que possam ser usadas em recitais, que podem ser usadas para recitar alguma magia ou feitiço de acordo com a crença daquelas pessoas que o praticam. E agora, uma das peças chaves para o tabuleiro Ouija nos Caçadores de Lendas Elite é a conexão com o mundo paranormal, conexão sobre histórias que já aconteceram no passado, de como aquilo aconteceu, de como é necessário entrar naquele ambiente. Tudo isso é importante saber através do tabuleiro Ouija, mas com cuidado total, né, com aquele círculo de sal, de proteção, né, mano, é bem importante também ter isso para não atrair entidades que possam enganar sobre histórias de locais abandonados, inclusive em lendas. Então é necessário muita proteção e cautela ao utilizar o tabuleiro Ouija para tentar as investigações paranormais em locais abandonados, assim como os Caçadores de Lendas Elite fazem. E eu amo estudar sobre isso, pois eu quero exercer muito isso estando para sempre com os Caçadores de Lendas Elite. Então desde 1890 ou desde muito antes, pessoas já haviam essa curiosidade de saber, né, como se comunicar com pessoas que já se foram, de como saber como é o mundo além do que os olhos humanos possam ver, como é o mundo paranormal. E muitas pessoas utilizaram outros métodos além do tabuleiro Ouija para tentar desvendar o que está por trás dessa vida que a gente vive, de acordo com a crença de cada um, é claro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa muito like, se inscreve aqui no canal Renato Garcia. Se você tiver assistido esse vídeo ou qualquer outro Caçador de Lenda Elite, esse vídeo foi muito importante para vocês. Eu quero estar muito agregando no Elite, né, com conhecimentos que eu posso adquirir, inclusive esse conhecimento do tabuleiro Ouija, pois se jogar de forma despreparada, pode ser que a entidade siga uma pessoa e a pessoa às vezes tem até perturbações, por exemplo, na hora de dormir, perturbações, né, acontecimentos que a pessoa não esperava, como acidentes, como também mensagens de coisas ruins. Então tem que ter muita cautela ao utilizar o tabuleiro Ouija para não acontecer coisas negativas, mas sim coisas que possam agregar de acordo com o conhecimento, o que queiram saber de tais lendas que são investigadas. Então esse é meu papel, Abraão YT, em busca de estar agregando sempre, para sempre, nos Caçadores de Lendas Elite. Irei trazer mais vídeos sobre o tabuleiro Ouija, inclusive nessa madrugada às 3 horas da manhã, pois é um horário que acreditam que é um horário paranormal, e antigamente também utilizavam muito o tabuleiro Ouija nesse horário para a realização, né, como eu disse, de feitiços ou bruxarias. Então nós iremos trazer um vídeo específico de desafio sobre o tabuleiro Ouija nesse horário. O que iremos fazer? Vocês vão descobrir no vídeo que eu for trazer sobre isso. Então, valeu, falou nós e bora que bora, rapaz!